Oi, pessoas! Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova série da Netflix, First Kill ou Primeira Morte. Primeira Morte ou First Kill é uma série da Netflix baseada num conto da Schwab, de uma coletânea de contos aí de vampiros, onde eles pegam contos satirizando um pouco o mundo sobrenatural e vampiresco aí da ficção. Então são contos bem legais. Eu nunca li, mas as pessoas falam bem desse livro, né, que é uma coletânea com outros autores. E aí a história vai adaptar este conto. Como eu falei, eu nunca li, mas eu sei que ele adapta mais ou menos ali o primeiro episódio da série. É só isso que eu sei. Se você já leu, comenta aqui embaixo se você gosta e o que você achou aí dessa adaptação. Eu gosto bastante da Schwab, atualmente estou lendo o terceiro volume de Tons de Magia. Eu gosto do jeito que ela escreve. Eu acho que ela é uma autora muito criativa, o universo dela, os universos dela são bem legais, então eu estava aí um pouco ansiosa para a série, mas não criando tantas expectativas. Eu acho que talvez seja por isso que eu gostei da série mais do que eu achei que eu ia gostar. Inclusive chorei bastante no último episódio, mas eu já vou dizer aqui antemão pra vocês, a série é uma grande farofa. É uma grande farofa. Pra quem aí gosta de Teen Wolf ou de Once Upon a Time, já sabe muito o que esperar assistindo First Kill. Eu acho que a série tinha um potencial muito grande pra ser um pouco melhor, mas devido, acho que principalmente o orçamento dado à série, realmente ficou uma farofa, mas ficou uma farofa boa, digamos assim. First Kill vai contar então a história da Juliette. A Juliette, ela acabou de fazer 16 anos e ela tá passando aí por alguns problemas, ela tá passando muito mal, tendo muitas dores de cabeça, porque a Juliette é uma vampira. Só que ela é uma vampira de 16 anos que nunca se alimentou de um humano, então ela precisa passar aí pela sua primeira morte, porque senão ela vai ficar cada vez mais doente. Mas a Juliette nunca gostou muito de ser vampira, ela nunca gostou muito dessa vida. Ela é uma pessoa muito bondosa, muito caridosa e tem um coração muito sensível, então ela não quer matar uma pessoa, ela não quer sugar o sangue, drenar o sangue de uma pessoa. Então ela tá passando por esses conflitos. E a gente vai conhecer também a Calliope. A Calliope é uma garota de 16 anos que acabou de se mudar pra cidade, né, pra savana, pra cidade de a Juliette, tem cerca de 2 semanas. E a Calliope, ela é de uma família de caçadores de monstros. A família dela é super, digamos assim, super fodona e rígida e caça monstros. E aí a Calliope e a Juliette vão se esbarrar pelos corredores e a Juliette vai criar um interesse pela Calliope. Então a série é basicamente um romance lésbico entre uma caçadora de monstros e uma vampira. A premissa, ela é bem legal, eu pelo menos achei bem legal. A série, ela faz bastante referências a Romeu e Julieta, tipo, como uma releitura. A própria Calliope e a Juliette falam muito de Romeu e Julieta durante a série e repetem falas da peça e tudo mais, o que eu achei bem legal, acho que ficou bem bonito com o passar da série, assim. Eu não diria que é bem o Enemies to Lovers, porque a Calliope, ela tá meio que numa fase, ela tá percebendo que talvez monstros não sejam realmente monstros, sabe? Os monstros que são os vilões, talvez ela seja o vilão dos monstros, né? Por ser uma caçadora. Então, eu não diria que é um Enemies to Lovers, porque a gente tá, tipo, a Juliette já gosta dela e a Calliope tá tentando entender os sentimentos dela ainda, sobre, não só com relação à Juliette em si, mas com relação a monstros no geral, né? Então, por isso que eu não diria que é um Enemies to Lovers, né? Elas não ficam num embate no início, assim, elas já meio que começam se gostando. Esse é um dos pontos também que eu queria falar, mas eu vou deixar pra falar isso mais pra frente, porque primeiro de tudo, eu quero começar falando sobre as coisas que eu não gostei da série. Como eu falei, é uma farofa, a série é uma farofa que no final é boa, mas teve alguns
pontos negativos, alguns vários pontos negativos, e eu queria falar sobre eles com vocês pra gente já falar, deixar eles pra trás e depois eu vou falar de tudo que eu gostei. Essa parte de pontos negativos não vão ser spoilers, ok? Então se você não assistiu a série, você pode continuar aqui no vídeo. Quando for ter spoilers, eu vou avisar. Eu vou deixar a parte de spoilers pra quando eu for comentar mais detalhadamente da série e eu for falar bem dela, aí eu dou spoiler. Vamos começar aqui com os efeitos. O CGI. Não sei se vocês sabem, mas a série recebeu um orçamento bem baixo. Não é um orçamento, assim, de Stranger Things, sabe? Mas eu vou fazer uma comparação aqui com uma série chamada The Ordem, que é uma série que foi cancelada na Netflix da segunda temporada, infelizmente. É uma série que eu gosto bastante. A primeira temporada não é tão boa, mas a segunda temporada é excelente. Os efeitos melhoram um pouquinho também na segunda, mas é ainda uma farofa. Só que eu sinto que muita gente exige demais, sabe? Eu acho que eu, como fã, Once Upon a Time, conhecedora de Teen Wolf, eu sei que uma série ela pode ser boa em roteiro, em personagens, e não ser tão boa assim em efeitos especiais, e ainda assim a série ser legal e ser uma boa experiência. A série vai pecar em efeitos especiais bastante. Eu vou confessar que foram melhores do que eu pensei. Eu acho que quando eles se propõem para pôr monstros como zumbis, lobisomens ou alguns efeitos que acontecem ali ao longo da série, o negócio não fica tão fluido legal. Mas alguns efeitos, como por exemplo, quando a Juliette ou a Eleanor se transformam em vampira, já foi uma parte que eu gostei mais, que às vezes nem isso fica tão bom, sabe? Às vezes nem a parte da dentadura e dos olhos é tão bom. Mas aqui eu até que gostei. E é uma coisa que acontece mais ao longo da série, é a parte das presas mesmo. E como essa parte estava ok, eu não vou ser a pessoa que vai criticar os efeitos e falar, nossa, não assistam por causa dos efeitos. Eu acho que a gente tem que ter noção que tem séries que o orçamento é muito bom, e se os efeitos são ruins, beleza, você critica, e tem séries que o orçamento não é tão bom assim, os efeitos vão ser ruins, e tá tudo bem. Ou não, mas... A segunda coisa que eu tenho para falar, assim, negativamente da série é o desenrolar do roteiro e as falas, as conversas, os diálogos dessa série. A coisa que mais me incomodou dentro do roteiro é a falta de explicação das coisas. Por exemplo, cada universo sobrenatural tem as suas regras, tem o seu estilo de magia, as coisas funcionam dessa forma, os vampiros têm poderes diferentes. É assim em Teen Wolf, é assim em Diário de um Vampiro, é assim em Supernatural, é assim em Once Upon a Time, é assim em várias e várias séries sobrenaturais de ficção. E tá tudo bem, cada um cria o seu universo. Só que eu acho que a partir do momento que você cria o seu universo sobrenatural, onde existem vampiros, lobos e vários outros monstros, só que eles não funcionam da mesma forma. Por exemplo, nós temos um zumbi na série e ele corre rápido. E por quê? Sabe, eles não explicam. O meu maior problema é a falta de explicação, é a falta de contexto, é eles introduzirem a gente na série e eles não contarem tudo, eles não explicarem. Uma coisa é você botar um plot e você deixar pra explicar no último episódio, ou você deixar a dúvida na cabeça pra próxima temporada. Outra coisa é você colocar lá, existem os Imaculados, beleza, eles são os originais, mas tá, por quê? Sabe, o que tem de especial nisso? Por que é aquilo? Ou então, a cobra maquia, por que a cobra existe? Pra que exatamente ela serve? Por que o ritual da primeira morte tem que ser feita? Que eu não entendi pra que servia, porque eles não explicaram. Então, foi a coisa que mais me incomodou dentro do roteiro, foi a falta de explicação de certas coisas, de certos poderes, do porquê que fulano pode fazer isso e ciclano não. E eu acho que são coisas que claramente não foram explicadas só porque sim. Não é que vão explicar na segunda temporada, é que não quiseram explicar. É que, tipo assim, eles ignoraram totalmente. E isso me incomodou muito. E a parte dos diálogos. Tem cenas e diálogos que são extremamente horríveis, são muito ruins.
Tem uns que são tão ruins que você ri enquanto você assiste, porque você não tá acreditando no que você tá vendo. E tem uns que você assiste que são tão ruins, você fica tipo, você fica incrédulo, que você não tem reação. Os que você ri, pelo menos você ri, sabe? É bom pra rir. Mas o que não tem nem graça, você só fica assustado daquilo que tá acontecendo, dá uma dor no coração. Eu espero que eles resolvam essa parte tosca, porque a série não é uma série de comédia, não é uma série pra você ficar rindo. É uma série de mistério, de suspense, de sobrenatural. É uma série que, teoricamente, eu não acho que a ideia é pra te dar medo, mas pelo menos ter o quê? Uma tensão ali. Só que o problema é que tem coisas que ficam tão toscas que não tem como você ficar, poxa, nossa, que tensão, oh meu Deus, entende? Então eu acho que é uma coisa que eles têm que tentar melhorar um pouco pra uma possível próxima temporada. É isso, basicamente, que eu não gostei da série. Como eu falei, eu acho que em muitos momentos o roteiro ele vai fazendo assim, sabe? Ele vai colocando muitas coisas ao mesmo tempo, muitos conflitos, muitos problemas, muitos seres e famílias e não sei o que, e tradições que você tem que ir pegando, você tem que ir entendendo o que tá acontecendo, e no final não fica tão legal, fica uma mistureba de coisas, e sabe, você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não estou entendendo nada. E aí essas são as minhas principais críticas à série, que eu acho que tem que dar uma melhorada aí pra segunda temporada, se tiver, e eu acho que vai ser o que mais vai incomodar as pessoas, que mais vai deixar o pessoal mais triste quando estiver assistindo, porque você ter, por exemplo, personagens bons e atuações boas é legal, é muito legal, mas se você tem um roteiro ruim, a série fica chata, porque o roteiro precisa ser bom. E outra coisa que o roteiro ser ruim prejudica, os episódios dessa série são muito longos. Essa série não é um Bridgerton, não é um Stranger Things. Não dá pra ter episódios longos. Se eles não melhorarem o andar do roteiro, não tem como deixar os episódios longos porque fica cansativo. Eu confesso que o primeiro episódio ele é muito bom pra um primeiro episódio. E o último também é super legal, eu gostei muito, como eu falei lá no início, eu chorei muito no último episódio. Mas ali pro sexto episódio, sétimo episódio, eu só queria que aquilo acabasse logo, eu tava cansada de assistir. Eu acho que os episódios deveriam ser de 30 a 40 minutos e não de 40 a 50. Tem episódios de, tipo assim, 57 minutos e não precisa ser tão longo. A série não precisava ser tão longa. Os episódios podiam ser um pouco mais curtos, porque fica cansativo. Eles não souberam trabalhar bem isso. Tem séries longas, como eu falei, Bridgerton e Stranger Things, que os episódios são de 1 hora, mas você não vê o tempo passar. Você assiste aquela 1 hora como se você estivesse assistindo 20 minutos. Aqui eles fizeram episódios de 1 hora, que você sente já tá 1 hora assistindo e cansa. Então, sabe, distribui bem episódios em 1 hora, diminui, não faz 1 hora. Como eu falei, no geral, a série, ela é bem legal, a proposta dela é muito boa e tudo que eu vou falar a partir de agora vai ser os motivos que eu gostei e porque eu acho que vale a pena sim você assistir e porque eu acho que vale a pena sim eles renovarem para uma segunda temporada, porque a série eu senti que ela tem muito potencial, que uma segunda temporada pode ser super divertida se eles corrigirem essas coisas no roteiro. Como eu falei, eu dei um exemplo de A Ordem, que é uma série excelente da Netflix, que foi cancelada, infelizmente. E teve uma evolução muito grande da segunda pra primeira. Você via na primeira temporada que tinha potencial, mas tinha muitos defeitos. E na segunda temporada eles consertaram tudo que era ruim na primeira. Ficou muito, muito melhor. E questão de roteiro também. Eu acho que First Kill tem essa mesma situação, está nessa mesma situação. Tem muito potencial. Vale muito a pena investir numa segunda temporada. Só que as pessoas estão dando demonstrações muito negativas pra série, e eu acho que talvez isso prejudique o futuro dela. Mas então eu vou falar agora com spoilers sobre a temporada em si, eu vou falar tudo que eu gostei, né, de todos os personagens e tudo mais. Então, se você já assistiu, você continua, se você não assistiu, você continua por sua conta e risco. Mas se você não assistiu a série ainda, vai lá, assiste com calma, eu tenho certeza que no fundo você vai gostar e vai valer a pena, eu te garanto. Vou começar aqui falando da Juliette. Eu gostei bastante da Juliette.
Eu acho que foi a personagem que talvez eu tenha mais gostado da série toda, principalmente ela e o Ben. Eu gostei muito, muito da Juliette. Ela é aquela personagem mais boazinha e fofinha, que não é sonsa e nem irritante. Tem uns personagens que são muito irritantes nesse sentido. Mas a Juliette, ela é uma boa protagonista. Fazer você continuar assistindo por causa dela a série. Então eu acho que como protagonista ela faz o papel dela. E eu gosto da evolução que a Juliette vai tendo, como a cabeça dela vai mudando ali, os questionamentos que ela vai fazendo e como que ela termina a temporada. Ela termina a temporada bem parecendo que talvez a personalidade dela mude um pouco daqui pra frente. Não sabemos, mas eu acredito que sim. Nós temos então a Cal. A Cal eu achei ela super legal também. Em alguns momentos na temporada ela me irrita um pouco, porque eu acho ela muito cabeça fechada. Eu acho a Calliope meio travadona, assim. Eu acho que é porque os pais dela sempre exigiram muito dela e ela sempre se cobrou muito pra ser a melhor e conseguir fazer a primeira morte dela e tudo mais. Enquanto eu vejo que a Juliette, ela tem um pouco dessa pressão, só que os pais dela são mais bons com ela, digamos assim. Então, né, eu meio que gostei um pouco mais da Juliette do que da Cal, mas eu gostei muito das duas, assim, igualmente. E, bom, a química delas é inegável, elas têm muita química. A única coisa, assim, que eu não gostei é que eu acho que elas ficaram juntas muito rápido. E eu gosto de desenvolvimento, eu gosto de que não precisa ficar junto no último episódio. Mas eu acho que se ficasse ali pro segundo, pro terceiro episódio, como acontece, por exemplo, em Heartstopper ou em Young Royals, eu acho que eu ia gostar um pouco mais. Eu acho que elas ficam junto muito rápido. E eu não falo de ficar, eu falo sobre se apaixonar, sobre, a gente tá se apaixonando, a gente tá apaixonada, a gente quer ficar juntos, não sei o que, vamos enfrentar o mundo. Eu acho que isso aconteceu rápido e foi o que eu não gostei. Nós temos então o Ben, que é o meu personagem, os meus personagens favoritos. Eu gostei muito dele. Eu fiquei muito triste, assim, com toda a situação dele com aquele garoto, que eu não lembro o nome agora, que morreu lá, enfim. Não, né, coitado, não gostei da situação, fiquei triste por causa daquilo, mas eu adorei o Ben, ele é super legal, e a relação dele com a Juliette é a melhor coisa do mundo. Eles dormindo junto de conchinha, ele sendo a conchinha menor, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, cara. Eu falei assim, cara, que meta de amizade é a amizade deles, eles são simplesmente lindos demais. Vou falar aqui das duas famílias, né, junto. Vamos falar da família da Juliette. Nós temos a irmã dela, que eu acho que era Eleanor, o nome da irmã dela. Eu já tinha achado a irmã dela estranha desde o início. E eu tinha achado ela super esquisita. Ela parecia ser bem meio psicopata, assim. E aí, quando falaram do Oliver e tal, e aí o Oliver aparece e fala que a Eleanor enganou todo mundo, eu já acreditei nele desde o início. Por quê? Eu já tinha achado a Eleanor estranha. E ela parecia ser meio psicopatinha mesmo. Eu imaginei que ele estivesse falando a verdade. E ele realmente estava, ela é doida das ideias. Então, né, eu gostei bastante do Oliver. Por mais que ele seja esquisito também, eu gostei muito dele. Eu acho que a Eleanor, ela é uma ótima personagem. Ela é uma boa vilã, entre aspas. Mas eu gostei muito do Oliver também. Só não entendi muito bem qual é o propósito dele e nem o que ele quer no final. Eu realmente não entendi. Sobre a Margot e o Sebastian, eu tenho minhas questões com ele. O Sebastian parecia muito legal. Eu não sei se ele ficou chato depois do monstro ou que entrou nele. Eu não sei. Eu fiquei confusa. Aquela cena que ele engole a sogra é horrível. Realmente não tem muitas questões pra falar sobre a Margot e o Sebastian, porque eles são... não fede nem cheira. E aí nós temos a família da Calliope. Eu confesso assim, eu gostei mais da família da Calliope porque eu gostei mais do jeito deles. Não quer dizer que eu gostei deles em si. Eu acho a família dela muito chata. Eu acho a família da Cal insuportável. Principalmente a Thalia. A Thalia era insuportável. Foi insuportável a série inteira. Ela era muito irritante. E ela é muito hipócrita. Porque enquanto ela ficava chamando a família da Juliette de monstro, ela ia lá
e torturava alguém. Apesar de eu ter tido as minhas questões com a Thalia durante a série, ela foi o motivo de eu ter chorado tanto no final do no último episódio, mas a gente já chega lá. Nós temos, então, o Theo e o Apollo. Eu gostei muito deles, eu gostei muito do Theo. Eu tava adorando muito ele, fiquei assim, em prantos no último episódio. Eu gostei do Apollo, ele é aquele... ele é aquele clássico garoto que se acha o fodão e tudo mais e acaba fazendo um monte de bobagens, mas tem um potencial tão grande de ser a pessoa que mais amadurece na série, e eu gosto de personagens assim, personagens que demonstram que tem muito pra crescer dentro de uma série e tudo mais. Então, é sempre bom trabalhar com, quem sabe, numa próxima temporada. Outro ponto extremamente positivo dessa temporada, dessa série, é a trilha sonora. Gente, que trilha sonora impecável. Eu amei a trilha sonora dessa série, é muito boa. E vamos fazer uma menção honrosa à abertura dessa série, que é genial. A abertura dessa série é muito é muito legal, eu adorei a abertura, eu amei a música de abertura. O meu último ponto, mais do que positivo, é a representatividade desta série. É maravilhosa, é impecável, é desejável a representatividade étnica dessa série. É esplêndida. Nós temos família composta por pessoas negras, uma família composta por pessoas brancas. Só que aí nós temos o Ben, que é o melhor amigo da Jules, que é negro. Nós temos a família de amigos da Calliope, que são de não brancos. Então nós temos asiático, nós temos um não branco, e a amiga deles, que eu esqueci o nome agora, ela é mestiça. O diretor do colégio é negro. Então, a representatividade dessa série é muito, muito boa. E eu realmente gostei muito disso. E eu sinto que as pessoas não dão tanto valor pra isso. Porque a maioria das séries que tem tanta representatividade recebe tanto hate. E é sempre mascarado de outra coisa, sabe? Mas, por exemplo, Eu Nunca é uma série que o pessoal critica muito, e é uma série muito boa, que tem uma representatividade muito grande. Ginny e Georgia também tem bastante representatividade, também criticam muito essa série. Normalmente, séries que acabam tendo muita representatividade em todos os sentidos, recebem muitas críticas e... eu só assisto, né, gente? Eu vou fazer o quê? Tendo um resumo final de tudo isso aqui pra você. Eu gostei da série. Eu gostei. Eu chorei no último episódio. Chorei. Por que eu chorei no último episódio? Por causa do Theo. Não foi por causa que a Jules e a Calliope brigaram no final do episódio, tá? Eu não tava chorando por causa delas. Eu tava muito triste quando o Theo virou vampiro. O jeito que a Thalia tava muito triste, falando assim, você só vai matar o meu filho por cima do meu cadáver. Eu tava transtornada naquela hora, eu tava chorando horrores, horrores, horrores. Primeiro eu tava muito triste que ele tinha morrido, e aí quando a Jules transforma ele em vampiro, eu fiquei muito chocada, e aí eles brigando e tudo mais, e eu vendo a dor deles, eu tava muito triste. O Apollo tava extremamente assustado, porque ele não conseguia nem lembrar o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, e ele tava chorando horrores. A Calliope tava transtornada também por causa do irmão. Eu estava chorando que nem uma criança no último episódio, que nem uma criança, por causa do Theo. E eu acho que ele tem grande potencial de se tornar um dos meus personagens favoritos, porque ele virou um vampirão e eu tenho boas experiências. Aqui vulgo Caroline Forbes, de The Vampire Diaries, maior humana transformada em vampira do mundo. No geral, é uma série bem boa, é uma série com muito potencial. Eu acho que se eles sentarem para tentar organizar o roteiro de uma melhor forma, eu acho que tem sim muito potencial de ser muito melhor numa possível segunda temporada, e se for renovada para mais, que venha mais temporadas, que eles consigam transformar essa série cada vez mais em algo muito melhor, em algo apresentável, em algo legal. Efeitos especiais para mim são os de menos mesmo. Eu acho que séries
como Teen Wolf e Once Upon a Time faziam sucesso, tiveram tantas temporadas, porque se sustentavam no roteiro, se sustentavam nos personagens, nos desenvolvimentos. Elas não precisavam de efeitos excelentes para ficarem ali, sabe? Para terem um público, para serem famosas, para continuarem crescendo, para continuarem sendo renovadas. Elas não precisavam dos efeitos bons. Então eu sei que First Kill também não precisa disso, mas precisa sim tentar melhorar um pouco o roteiro e o andar da história. Desenvolvimento dos personagens, os plot twists, esse tipo de coisa precisa ser organizado de melhor forma e precisa ficar melhor. Mas, no geral, é uma boa série, é uma série que eu recomendo, é uma série que é uma farofa, mas é uma farofa legal. É uma farofa que às vezes vai te fazer rir, vai fazer você ficar tipo, que bonitinho. E vai aquecer o seu coração de certa forma. Eu vou ficar um pouco chateada se a série não for renovada, principalmente porque eu acredito muito, muito, muito no potencial dela. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram de First Kill, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião, as suas críticas negativas, suas críticas positivas. Comenta tudo aqui pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas sociais redes. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e fui.